toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá. A través de la gran oscuridad y más allá. Más allá, encontrando vida en el camino, melodías que no hemos tocado, y yo no quiero descansar. Resuena por la pared, creando una canción. No quiero perder el ritmo. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tá conectado aí? Tem algumas pessoas, não muitas, mas temos alunos e alunas. E aí, gente? Aquele teste inicial, né? Como estamos? Me ouvem bem? Me veem? Enxergam os slides? Tudo certinho? Vocês estão aí? Estão com acesso ao chat? Falem comigo. Vocês mostrarem que essa aula é interativa. Beleza. Tá de boas por aí. Primeira resposta, tudo tranquilo. Então tá bom. Legal, gente. Então, vamos lá, né? Vamos recapitular em que ponto estamos agora. Agora a gente está na reta final, né? E aí a gente está naquele último projeto, né? Da parte de microprogramação e microarquitetura. Eu estou até aliviado, essa é uma aula síncrona em que eu estou sem débitos com a turma, eu terminei de corrigir as coisas que precisavam ser corrigidas, peço desculpas mais uma vez pelos atrasos, mas agora vocês têm já uma noção bem precisa, né, de como é que vocês estão. E independente disso, né, eu vou reforçar a importância desse trabalho, né? Eu não estou querendo, vamos dizer assim, encorajar quem está muito bem de nota, obrigado, a deixar esse trabalho para lá, porque é um assunto que é importante, né? Então, é o que vai realmente unir, né, o conteúdo que vocês aprendem em circuitos lógicos com o conteúdo que vocês aprendem em programação e aqui em arquitetura, descendo mais o nível, né, para a parte de assembly. Então, é a cola, né, para as coisas fazerem mais sentido, né, e eu acho que isso aí vale a pena. Agora, eu entendo que esse último assunto, né, ele é um pouco mais cheio de detalhes, ele vai puxar mais para o lado de circuitos lógicos. A propósito, só comentando, eu tinha dito no início do semestre, dado uma previsão de fazer aulas de revisão, né? Não é nem revisão de circuitos lógicos, é de apresentação de conceitos básicos de circuitos lógicos por conta dos alunos de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, sendo que tinha um aluno nessa turma e ele trancou, né? Então, perdeu um pouco o propósito essa parte aí de apresentar conceitos básicos para quem não tinha o pré-requisito, né? Se for para refrescar uma coisa ou outra, né, aí essa aula síncrona está aqui para isso. Vocês estão esquecidos de como funciona alguma coisa, ou vocês querem refrescar a memória para entender esse assunto, né, que a gente está vendo aqui, para a gente não fugir do tópico. Então, agora é uma boa hora. Opa, deixa eu atualizar aqui o slide que a gente já começou. Tá? Mas assim,
Depois que a gente entender esses detalhes, esse aqui é o desafio, é entender como é que você controla o caminho de dados. Quando vocês entenderem isso, aí a tendência é o trabalho ser um trabalho de dificuldade de fácil para médio e um trabalho rápido. Vocês precisam de pouco tempo para fazer, certo? Agora, o desafio é entender. Vocês, o que vai gastar tempo é vocês chegarem no ponto em que vocês realmente estão entendendo como é feito o controle do caminho de dados. Então, eu preciso perguntar para vocês o seguinte: como é que está esse entendimento? Eu mandei uma mensagem para vocês já há algum tempo, eu reforcei bastante a questão do, olha, vejam as aulas antes da revisão, tá? Porque se vocês chegarem na revisão sem ter visto as aulas, aí a revisão vai ser grego, né? Por outro lado, se vocês viram as aulas, a revisão ela tem o potencial de ser bastante produtiva. Porque pode ter ficado uma ou outra coisa nebulosa que vocês não entenderam, aí aqui a gente vai cirúrgico, vai reto onde a gente precisa matar a dúvida, né? Mas como é que está o entendimento assim de vocês desse assunto e da especificação do projeto, né? Se vocês têm dúvida, querem falar alguma coisa da especificação, do projeto, do assunto, é aquele mesmo esquema, né, que eu fiz em outras vezes. Eu não tenho um roteiro para essa aula. O roteiro é vocês que dão. Só ajeitar meu microfone aqui, que está na posição muito feliz. Esse fica um pouquinho mais tranquilo agora. E aí, gente? Eu vim entendendo até a parte justamente da criação do microprograma. Beleza. Isso é uma boa notícia, certo? Para mim, pelo menos. Porque o principal é você entender o que é que o caminho de dados ele consegue fazer e o que é que ele não consegue fazer, certo? Depois, o microprograma, assim, eu vou dizer para vocês basicamente o seguinte, eu estou tentando pensar numa analogia, né? Como é que... Pensem que o microprograma, ele é quase que como se fosse uma representação em assembly, põe aspas aí, tá? Não é assembly, mas é quase como se fosse uma representação simbólica daquilo que você consegue fazer com os sinais de controle que estão no caminho de dados, certo? Então, é como se você me dissesse, professor, eu conheço as instruções de assembly, add, sub, jump, JMP, né, JL, CMP, sendo que eu aprendi elas em binário. Então eu sei os zeros e uns ali, mas quando passou para assembly eu tive dificuldade. É por isso que eu estou dizendo que eu fico mais tranquilo. É porque a microprogramação ela vai ser uma notação de mais alto nível, mais fácil de ser entendida do que sinal de controle tal recebe tal valor zero, sinal de controle tal recebe um, né? E aí você consegue ter uma visão geral do como o teu processador funciona, como acontece o controle nele, sem a necessidade de você estar lendo algo tão inconveniente quanto aqueles zeros e uns que tem lá naquela máquina de estados, né? Deixa eu só mudar aqui o slide para a gente ir para um slide para ilustrar um pouco melhor isso aqui que eu estou falando. Um segundo. Tô pedindo a paciência de vocês aqui porque eu tô com um monte de janela aberta e é um caos.
Não. Sim. É isso aqui que eu quero. Então, o que é que eu estou falando? Tá? Cada estado desse, certo? Que a gente usa, e aqui já vai uma pergunta. Vocês entenderam a máquina de estados? Sabem para que isso serve? Por que isso existe? Tá? Eu estou fazendo perguntas para vocês irem se checando, tá? Porque se tiver problema, a gente tem que encontrar onde raio está o buraco no entendimento de vocês. Mas nota que para que a gente alcance o efeito esperado para cada estado dessa máquina de estados aqui, olha que coisa completamente horrível, né? A luz source A recebe 0. I or D recebe 0. Não dá, cara. É tipo, se eu pergunto para vocês sem uma explicação prévia, né? Ei, o que é que esse estado 0 faz? É um negócio muito mais difícil de vocês explicarem, né? Por outro lado, aí eu vou avançar aqui bem muito, porque aqui no final eu acho que a gente tem um microprograma completo do que foi apresentado nas aulas, né? Pronto. Aí tá aqui, certo? Isso aqui é toda a máquina de estados implementada. Estado 0, estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. Aí eu vou perguntar de novo, o que é que faz o estado 0? Aí você olha aqui, add PC4, memory read PC, PC write control ALU. Aí você já consegue pelo menos chutar com um pouquinho mais de propriedade, né? Rapaz, olha, o contador de programa vai ser incrementado, aí você precisa saber o básico, né? Incrementado aqui eu sou um 4 por quê? Porque uma instrução tem 32 bits, né? Então você precisa somar 4 bytes para que PC aponte para a próxima instrução, né? Então você está usando a ULA aqui para poder somar 4 ao valor de PC. Aí tem uma coisa que você está fazendo com a memória, que é ler o valor de PC, o que faz sentido, principalmente se vocês levarem em consideração o label que foi dado aqui nessa instrução, né, do microprograma, é fetch. Fetch, não é possível que a essa altura vocês não saibam, né, que é a busca da instrução na memória, para que a instrução seja gravada no registrador de instrução, o Instruction Register, ou IR. E aí então esse read PC, quando você diz leia o conteúdo de PC, não, leia o conteúdo de PC não, desculpa, leia a posição de memória apontada por PC. Então, e o que é exatamente isso que a gente está fazendo, né? E aqui tem uma coluna dizendo PC write control, ou seja, o controle da escrita do registrador PC, ele está recebendo a ALU, o que aí talvez se eu fosse muito desorientado da vida, não tivesse assistido uma aula, eu ia talvez ter dificuldade, mas com um pouquinho de paciência eu ia talvez pensar, tá, eu estou pedindo então para o PC receber o valor da ULA. E a ULA acabou de fazer isso aqui, somar PC com 4, então eu estou pegando o valor incrementado do contador de programa e atualizando o valor do próprio contador de programa. Então assim, dá para você fazer um chute mais educado para cada um desses estados dessa máquina, que de outra forma você só ia ter isso aqui para poder se basear e tentar entender. Tá? Se você está me dizendo, você Vidal Elias, que você entende isso, tá? Máquina de estados. Você entende isso, que é o meu caminho de dados, né? E como controlar ele, a gente faz um pulo para isso aqui ligeiro, certo? Rápido. Agora vocês precisam aí ir me ajudando, né? Me dizer aí qual é a parte que vocês não estão entendendo, porque senão aí eu vou explicar, vou repetir aqui o conteúdo de pelo menos 3 videoaulas, né? Que é quando eu começo a explicar. A primeira videoaula desse assunto é introdutória de conceitos gerais, né? E aí depois, quando eu começo a trabalhar especificamente nesse caminho de dados, aí são 3 videoaulas. Aí é coisa para eu falar aqui, viu? E a gente tem um tempo limitado. Então o objetivo aqui é mais revisar, tá? Então me ajude.
que é que vocês querem que eu comente, que eu explique? Podem revisar só a parte de estados? Posso, tranquilamente. Deixa eu só ver aqui. Só um segundo. Quer dizer, eu acho que eu não fiz nenhuma. Eu estou tentando me lembrar de como está estruturado esses slides aqui. Mas eu vou pegar aqui qualquer figura aqui da máquina de estados. Tá? Então vamos lá. Primeiro, por que a gente tem uma máquina de estados? Certo? É porque o processador ele vai funcionar nesse ciclo eterno de busca, decodificação e execução de instruções. Tá? Isso vocês já sabem, isso é desde o início da disciplina. Agora, vocês também sabem que a execução de uma instrução não é uma coisa que acontece numa passada só. Tá? Instruções, elas passam por várias etapas. Isso, inclusive, deu origem a algumas comodidades em termos de organização do caminho de dados do processador, como pipeline. Tá? Mas a gente não está falando, não está focando em pipeline nesse primeiro momento, daqui de microarquitetura, né? E aí, então a gente precisa saber o seguinte: se a cada batida do relógio, do clock do computador, a cada pulso, é possível se fazer uma operação no caminho de dados, né? O caminho de dados, né, suas unidades, elas poderão receber uma entrada, né, fazer uma transformação sobre essa entrada e produzir uma saída. Então eu preciso meio que de um mapa, né? A gente vai, então, num primeiro ciclo de relógio, fazer a leitura da instrução na memória. Depois a gente vai decodificar. Depois, aí a gente depende da instrução, né? Aí, se a instrução for uma operação lógica e aritmética, o que tem que ser feito é uma coisa. Se for uma leitura da memória, ou escrita na memória, o que tem que ser feito é outra coisa. Então é isso que essa máquina de estados ela está tentando refletir, certo? Então, essa máquina de estados, ela funciona da seguinte forma. Toda vez que uma instrução vai começar a executar, ela vai começar desse estado zero. Ela vai sair percorrendo todos os estados, um após o outro. Cada estado vai acontecer em um ciclo de relógio, até que, eventualmente, você chegue em um estado final. E o que é que eu estou chamando de estado final aqui? É aquele onde o próximo estado, vocês acompanhem aqui o meu cursor, vai ser o estado zero, de volta. Eu vou fazer um ciclo, vou fechar um ciclo na minha máquina de estados, certo? Quando você tiver fechado esse ciclo, significa que você terminou a execução de uma instrução. Então, tem dois estados aqui que são comuns a todas as instruções. Qualquer instrução, qualquer caminho que você possa percorrer nessa máquina de estados vai passar necessariamente por esses dois estados. Quais são os dois estados? Esse primeiro aqui, que é o fetch. Tá? O fetch, aí eu já vou fazer a explicação levando em consideração as particularidades desse caminho de dados. Tá? Agora eu não estou falando mais de um fetch genérico, como a gente falou no início da disciplina, eu estou falando do fetch desse caminho de dados, do MIPS 32 bits especificamente, né? A versão multiciclo desse caminho de dados. O fetch ele vai pegar o valor do contador de programa, fazer a leitura e o que a memória me produzir de resultado vai ser gravado no registrador de instrução. Ao mesmo tempo, tá? Deixa eu pegar aqui uma figura do caminho de dados. Pronto, aqui é o caminho de dados, certo? Então, o que está acontecendo nesse primeiro estado? Eu estou dizendo para a memória, está aqui ela, certo? Pegue o valor do contador de programa, faça uma leitura e grave o resultado aqui, ó, nessa caixinha que é o registrador de instrução. Ao mesmo tempo, você pegue também esse valor de PC, coloque aqui na primeira entrada da ULA, pegue a constante 4, coloque aqui na segunda entrada da ULA,
faço uma soma e o resultado dessa soma eu quero que seja gravado direto no contador de programa, lembrando que os valores dos registradores são atualizados sempre ao final do ciclo, tá? Tudo que é registrador, aí isso é da primeira aula de microarquitetura, a questão da temporização do caminho de dados. É lembrar que esses registradores geralmente são feitos com flip-flops, que vão permitir a atualização de valores nas transições, nas bordas do relógio. Tá? Então vai ser na transição que marca o fim do ciclo que vai ser feita a atualização. Então, eu não vou me preocupar desse PC no meio da leitura da memória receber um valor PC igual a PC mais 4. Isso só vai acontecer no final do ciclo. Tá? Então, isso aqui é o que acontece nesse primeiro estado. Eu terminei a execução de uma instrução? Não. Eu nem sei que instrução eu estou executando. Eu só sei onde ela está. Então, o primeiro estado é literalmente, menino, processador, vai lá na memória, pega a instrução, traz aqui para dentro, certo? O registrador de instrução, para a gente ir para o passo seguinte. Só isso, tá? O passo seguinte é esse estado aqui, que a gente está chamando de Instruction Decode, tá? E Register Fetch aqui. E aqui o que vai acontecer é o seguinte, a principal coisa acerca desse estado é a gente determinar o que é que a instrução faz. Tá? Se eu voltar aqui para o caminho de dados, isso aí é meio que um if. Aqui está os bits do registrador de instrução. Eu estou falando bem muito, se vocês quiserem me interromper, perguntar, pedir mais algum detalhe, vocês podem escrever no chat, tá? Eu estou tentando acompanhar na medida do possível. Aqui vão ter os vários bits da instrução. Os 5 bits de mais alta ordem aqui, né, os bits de 26 a 31, eles são, os 6 bits, perdão, são 6 bits, tá? Eles contêm o código da instrução. A gente sabe que cada instrução, cada tipo de instrução pelo menos vai ter um código, tá? Que vai identificar ela para o processador. Então, load word vai ter um opcode diferente de store word, que vai ter um opcode diferente de uma operação do tipo registrador, né? E aí essas operações estão todas misturadas no mesmo opcode. Isso tudo a gente detalhou nas aulas. Mas o fato é que para eu descobrir o que eu preciso fazer no próximo ciclo de relógio, essa unidade de controle vai ter que simplesmente analisar esses 6 bits e fazer um desvio em termos de controle para o próximo estado pertinente àquela instrução. Então, se aqui, por exemplo, vamos supor, se 000001 for load word, então eu vou ver esses valores de 000001 aqui na unidade de controle, tem uma setinha levando esses valores aqui para essa unidade de controle aqui que está representado de laranja, e eu vou dizer, ok, isso aqui é um load word. Então, o meu próximo estado saindo daqui vai ser esse. Ou então, não, né? Eu cheguei aqui e a unidade de controle tinha recebido 000100. Vamos supor que isso aí é a instrução back, tá? De desvio condicional. Então, depois desse estado aqui, eu devo desviar para esse estado aqui, estado 8, certo? Então, é isso o que está acontecendo, certo? Nessa unidade de controle aqui. Como isso é feito, eu tentei explicar nas aulas, né? É uma consulta, uma tabela. Essa unidade de controle vai manter uma tabela implementada de alguma forma. Você vai colocar na entrada dessa tabela o opcode e você vai ter na saída dessa tabela o endereço, né, do estado, se eu estou usando microprogramação, né, o endereço da próxima microinstrução que vai precisar ser executada. Ou então, se eu não estou usando microprogramação, então, a partir desse código de operação, a tabela vai me produzir direto os valores dos sinais de controle que vão ser propagados para esse caminho de dados, certo? Agora, o que é que a gente viu,
né, na aula sobre esse estado, que é esse estado aqui, o da decodificação, é o que eu considero mais difícil de ser entendido. Tá? Por quê? Porque como só a unidade de controle está trabalhando, e aqui eu tenho uma memória, eu tenho um banco de registradores, eu tenho uma ULA, que vão ficar sem fazer nada, e eu vou perder um precioso ciclo de relógio, tá? Sem fazer nada. Aí a projetista desse processador decidiu ganhar tempo. Ele disse, para a gente não perder viagem, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que essa instrução, que eu nem sei ainda o que danado está aqui, porque isso ainda está sendo decodificado, tem valores válidos para um registrador 1 e um registrador 2. Eu já vou pedir para o banco de registrador ler esses valores e gravar aqui em A e B. Mas se isso aqui for uma instrução que não tem nada a ver com leitura de registrador, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou ter lido lixo. Eu vou ter pegado 2 valores aqui nada a ver, eu vou ter acessado os endereços dos registradores, né, referentes a esses valores, vou ter gravado aqui em A e B, e no próximo ciclo eu não vou fazer nada com isso, tá? Porque a instrução não tinha nada a ver com registradores. Mas perder tempo eu não vou, porque no próximo ciclo eu posso simplesmente ignorar o que tem aqui nesses registradores temporários A e B, não tem problema. Então essa é a primeira coisa que eu faço para ganhar tempo, certo? Se eu mais na frente descobrir que é uma instrução que envolve leitura de registradores, beleza. Então, a partir do terceiro estado dessa instrução, esses valores já vão estar aqui disponíveis nos registradores A e B, certo? Essa é a primeira otimização. A segunda otimização, ou seja, a segunda coisa que eu faço adiantado para ganhar tempo, só para eu não deixar meu caminho de dados ocioso em sua maior parte, sem fazer nada, então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar aqui PC, o valor de PC, eu vou colocar na primeira entrada da ULA, isso lá no estado da decodificação eu estou fazendo isso. Eu vou pegar a saída do extensor de sinal, certo? Desculpa, não é nem do extensor de sinal, é do deslocador à esquerda, de 2 bits à esquerda, que por sua vez está trabalhando com a saída do extensor de sinal. Tá? Eu estou pegando isso aqui, tá? Que está recebendo como entrada os 16 bits menos significativos da instrução, e eu estou colocando na segunda entrada da ULA. Isso aqui é um passo bem característico do desvio condicional, certo? Por que isso? Porque no desvio condicional o que é feito é o seguinte, o desvio sempre é dado da seguinte forma, eu dou 2 valores de registradores, falando de back agora, certo? Desvie se os valores forem iguais. Então eu informo o registrador 1, eu informo o registrador 2, e aí a primeira coisa que eu vou fazer, pelo menos logicamente falando, é ver se o conteúdo desses valores, desses registradores é igual. Se for igual, aí eu vou pegar uma constante, né, que não é uma constante, é o que a gente chama de um valor imediato. Né? É um dos parâmetros da instrução, que é um número, e eu vou multiplicar esse número por 4, porque esse número vai me dizer quantas instruções para frente ou para trás eu quero desviar. O número pode ser positivo ou pode ser negativo, certo? Então, por exemplo, eu quero que se os valores dos meus registradores T1 e T2 for igual, eu quero desviar 4 instruções para frente da instrução que eu estou agora. Aí eu vou gravar então o número 4 na minha instrução back. Aí esse 4 é 4 instruções à frente, mas cada instrução possui 4 bytes. Então, eu preciso pegar esse valor e converter ele e multiplicar ele por 4 para depois somar a PC. Aí sim, PC, se receber esse valor, ele vai estar apontando para a 4ª instrução mais adiante. Eu vou dar um salto, né? Se a minha condição for atendida. Então, esse número, esse valor imediato que eu falei, toda vez que ele é usado por uma instrução,
ele é fornecido nesses 16 bits menos significativos do meu registrador de instrução. Minha entrada da aula só recebe valores de 32 bits. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é converter esse número de 16 para 32 bits. Isso é o que esse extensor de sinal faz. Mas eu disse para vocês também que esse número precisava ser multiplicado por 4. Porque esse número não significa, se eu botei 4, eu não quero 4 bytes adiante. No caso da instrução back, eu quero 4 instruções adiante. Esse deslocador de 2 bits para a esquerda é o que está multiplicando por 4. Ele vai receber 32 bits na entrada, vai deslocar isso 2 bits para a esquerda. O efeito prático de eu deslocar 2 bits para a esquerda é eu multiplicar o valor original que eu tinha por 4. Na prática é isso que acontece, certo? E esse valor vai ficar disponibilizado aqui nesse multiplexador. Então, no estágio da decodificação, eu vou pegar o valor de PC, eu vou pegar essa saída do deslocador de 2 bits para a esquerda, eu vou somar um com o outro, e ao final do ciclo, esse valor vai ficar gravado aqui no registrador de saída da ULA, à disposição. Se a próxima instrução for usar, beleza, já está calculado o negócio aqui, está feito, ganhei tempo. Se não precisar para a próxima instrução, dependendo do meu resultado aqui da decodificação, aí eu vou simplesmente sobrescrever esse valor desse registrador, ou seja lá o que eu botar a ULA para fazer no próximo estado, certo? E isso está sendo feito nesse estado aqui. Tá? Isso aqui é o mais difícil de ser explicado. É porque esse estado de decodificação, a decodificação em si é muito simples, mas ele faz duas coisinhas que estão relacionadas com instruções diferentes. Então você fica perdido se você ainda não sabe direito o que faz cada instrução. Por isso que esse é um conteúdo que é um ótimo candidato para você assistir a aula tipo 2 vezes. Tá? Assiste as aulas 1, 2, 3, 4... Depois, talvez valha a pena você assistir pelo menos as aulas 3 e 4 de novo, que é quando eu estou explicando instrução por instrução como esse negócio é executado. Mas beleza, decodifiquei a minha instrução. E agora? Bom, agora a resposta é depende. Qual é a instrução que a gente descobriu aqui? Vamos supor que no registrador de instrução tem um load word, LW. Então, o próximo estado é esse aqui, ó, 2. O que é que esse estado 2 faz? Agora eu não vou detalhar tanto, tá? Eu vou ser mais direto no que ele faz e aí depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam. Esse estado aqui, ele vai calcular qual é o endereço que eu preciso ler, certo? Porque o endereço sempre é dado como 2 números, né? É o número que está em um registrador que pode ser somado com uma constante, um imediato, um número que eu vou passar lá. Então, eu tenho que fazer essa soma primeiro, para descobrir qual é o endereço na memória que eu preciso acessar, para depois acessar. O cálculo desse endereço acontece nesse estado aqui. Depois que eu somei o valor do registrador, que tem um endereço base, com o valor de um deslocamento que eu passo como um campo imediato no registrador de instrução, aí eu venho para esse estado aqui, né? Para continuar o meu load word, que é faça a leitura propriamente dita, tá? E deixe esse resultado gravado, tá? Ou seja lá o que vier da memória, deve ficar somente no Memory Data Register, que é esse registrador aqui, tá? Então, eu não quero que o que sai da memória venha agora para o registrador de instrução, porque aqui só deve ter instrução. Quando eu faço load word, eu estou querendo ler um dado. Tá? Dados devem ficar somente nesse registrador aqui. Então, é isso que esse estado aqui está fazendo. Aí, acabou o load word? Tipo, eu já li o que precisava da memória. A resposta é não, porque no load word, eu informo também, quando eu chamo a instrução, né, um registrador que deve guardar esse dado que veio da memória. E é um registrador que está lá no registrador de instrução. Então, o último passo é eu mover
o dado do registrador da memória para seja lá que registrador eu tiver especificado na minha instrução. Aí eu acabei de executar o load word, certo? E eu volto aqui para o estado inicial, né, para poder buscar a próxima instrução. Ah, não era um load word, não, era um store word. Tá? Se fosse um store word, então depois da decodificação, eu teria vindo para esse estado aqui 2, porque eu vou fazer a mesma coisa que eu precisei fazer no load word. Se eu quero gravar na memória, o endereço onde a gravação vai acontecer é dado do mesmo jeito, certo? É um registrador base e um deslocamento, vai precisar ser somado, tá? E aí depois eu vou lá naquele endereço do resultado dessa soma e eu vou gravar o dado, certo? Depois que eu computei esse endereço, eu vou vir para um estado 5, que é, beleza, agora grave o dado na memória. Eu já sei onde gravar e eu já sei qual é o dado. O dado, ele é especificado no campo RT, né? E o campo RT, na fase de decodificação, ele veio aqui para o registrador B. Então, ou seja, se eu estou falando de store word, tem um número válido aqui em read register 2, que foi gravado aqui no B. E isso é o valor que eu preciso salvar na memória. Tanto é que tem uma setinha aqui, ó, uma linha saindo do registrador B e indo aqui para a entrada de dados na memória, certo? Aí eu vou simplesmente pegar então o endereço do registrador de saída da ULA, o dadozinho de B e gravar. Isso é o que está sendo especificado aqui nesse estado 5. Depois que eu gravei o dado na memória, eu preciso fazer mais alguma coisa? Não, acabou. Store word. Aí eu volto aqui para o estado original, certo? Então, quais estados a gente viu até agora? A gente já sabe para que serve 0, 1, 2, 3 e 4. Isso aí é a sequência do load word. A gente sabe 0, 1, 2 e 5. Essa é a sequência do store word. Isso foi o que a gente viu até agora. Tá? É esses ganhos de tempo que eu me perdi mesmo. Tá? Eu entendo. Tá? Porque eu me perdi nisso quando eu estava estudando. Né? Tipo, quando eu estava estudando esse caminho de dados, claro que tem um tempo, mas eu vi, e aí na fase da decodificação é feito algumas coisas, adiantado, né? Aí eu, tá, beleza. Aí eu dei muita bola, depois eu fui ver, por exemplo, a implementação do back. Aí no back ele dizia, como o endereço do desvio já está no registrador de saída da ULA, então a gente só faz gravar esse endereço no contador de programa se a comparação dos dois registradores der igual, né? Ou seja, um registrador menos o outro, o resultado da conta deu 0. Eu ficava, como esse endereço foi parar magicamente nesse registrador de saída da ULA. Eu ralei cabeça, arranquei cabelo um tempinho, até descobrir que não, eles fizeram isso na fase de decodificação, né? Sem saber nem que iam usar isso. Mas é porque na fase de decodificação, o caminho de dados ele fica um deserto tão grande que o pessoal botou o caminho de dados para trabalhar e adiantar a vida, o que é a coisa inteligente a ser feita, mas que não deixa a coisa muito fácil de ser entendida, né? Por nós mortais que precisamos entender esse negócio aqui. Mas sim, o pior estado de ser entendido é o estado 1, é o segundo estado, o da decodificação. Esse caba é o cão espanhol, certo? Mas vamos continuar aqui a nossa novela da máquina de estados. Se for uma instrução do tipo R, né, do tipo registrador, então quais instruções são essas? Tá? É add, de somar, sub, de subtrair, end, de fazer o end lógico, or, de fazer o ou lógico, e o SLT, que é set if less than, tá? Que é uma comparação de dois valores de registradores. Se o primeiro valor for menor que o segundo, então eu vou gravar em um terceiro registrador o valor 1, certo? Isso aí é que é o set. É uma instrução que eu uso como base para poder fazer
operações relacionais, né? Saber se uma coisa é menor que a outra, esse tipo de coisa. Então, todas essas instruções têm o mesmo formato. Ela vai dar 3 registradores de parâmetros. 2 vão ser as entradas da operação e 1 vai ser a saída. A única coisa que vai mudar nessas 5 operações é o que a ULA vai fazer. Tá? E é por esse motivo que quem projetou esse processador, ele achou por bem colocar essas 5 instruções com o mesmo opcode. Tá? Mas como é que pela instrução eu vou saber se a ULA deve fazer a operação X ou a operação Y? Aí a resposta para isso é, a gente vai ter mais um campo na instrução chamado functcode, tá? Que é um código da função. Aí sim, eu tenho uma instrução que é uma soma, vai ter um opcode, mas vai ter um código de função. Se eu tenho uma subtração, ele vai ter o mesmo opcode da instrução soma, mas ele vai ter um código de função diferente. Qual é a vantagem de eu compartilhar o opcode? Bom, tá bem na cara de vocês aqui, certo? Se o opcode for do tipo R, vocês conseguem ver isso aqui nessa setinha na transição, então a gente vai para esse estado aqui. Então, se for soma, se for subtração, se for AND, se for OR, se for SLT, toda essa galera vai ter a mesma sequência de estados. Tá? Isso facilita horrores. Nossa máquina de estados ficou minúscula por causa dessa brincadeira. Certo? O que é feito? Bom, tem uma fase de execução aqui, que é basicamente, coloque o valor do registrador A na primeira entrada da ULA, coloque o valor do registrador B na segunda entrada da ULA, e faça seja lá o que estiver especificado no campo func. Tá? Isso é possível no caminho de dados? É porque a ULA tem uma unidade de controle específica, tá? Que está ligada à minha unidade de controle principal, eu explico isso aqui melhor na aula, e os 6 bits menos significativos da instrução, eles estão ligados nessa unidade de controle secundária. Isso aqui é o campo func, é um valor de 6 bits. Tá? Então, se a minha unidade de controle principal diz que a operação da ULA é 1,0, desculpa, tá? O que ela está dizendo para essa unidade de controle aqui é, vê o que danado estava no campo func. Descobre se o que tu tem que fazer é uma soma, uma subtração, um AND, um OR ou SLT, e manda a ULA fazer exatamente isso, certo? Isso é o que está especificado nesse estado aqui, que é o que eu estou chamando de estado de execução. Aí pronto, a ULA produziu um resultado e gravou esse resultado no registrador de saída da ULA. Beleza. Acabou? Não, porque, assim como acontece no load word, eu dei um registrador na instrução que é para esse bicho receber o dado da operação. Então não basta esse valor estar aqui em allout, tá? Depois eu tenho que colocar esse valor em algum registrador aqui do meu banco de registradores. É exatamente isso que é feito nesse último estado aqui, o estado 7. Tá? Pronto. Aí depois do 7 acabou a execução da instrução R, certo? E volto aqui para o fetch da próxima instrução. Se vocês tiverem ouvido um ronco de leve aí de fundo, espero que não, minha cachorrinha está roncando aqui, né? Porque alguns trabalham, outros dormem a tarde toda aqui. Tá, beleza. Então, a gente tem implementado LW, SW, add, sub, AND, OR e SLT, certo? Tá faltando só 2 instruções agora, back e J, tá? Aí as mais fáceis ficam para esses 2 últimos estados aqui. Porque como é que é implementado back, a instrução, tá? Antes que alguém pense em outro back que não se aplica à arquitetura de computadores. Como é que a gente implementa um back? Bom, o back faça a subtração do valor no registrador A pelo valor no registrador B.
Se o resultado for 0, grave em PC o endereço que já está no registrador da saída da ULA. E acabou o back. Certo? Ou seja, aqui eu estou usando praticamente tudo que foi feito para ganhar tempo na fase da decodificação. O que eu estou fazendo aqui é a instrução back não passa 2 valores. Back significa branch if equal. Faça um desvio, é o branch. E if equal. O que é equal? Bom, eu passei 2 registradores, certo? Então, ele vai comparar se os valores desses registradores for igual. Tá? Como é que eu faço essa comparação? Bom, eu coloco os valores dos 2 registradores na ULA e subtraio um pelo outro. E aí, se o resultado for 0, é porque eles são iguais. Se ele especificou valores a serem entrados aqui na ULA, ele especificou isso nos campos RS e RT das instruções. Esses números já estão disponíveis em A e B. Então, só coloca A e B na ULA, subtrai um pelo outro. Se a minha flag 0 ligar como resultado dessa operação, que é o que vai indicar se esses números são iguais, aí eu simplesmente vou pegar o que está aqui na saída da ULA, que é aquele endereço que eu calculei na fase de decodificação. Que endereço é esse? PC mais o imediato de 16 bits multiplicado por 4. Está aqui, ó, prontinho para uso. Aí eu simplesmente vou dizer, manito, jogue isso aqui no registrador PC, certo? E aí o desvio está feito. Ah, mas se a subtração do valor pelo outro não der 0? Bom, essa flag não vai ligar e essa gravação aqui não vai acontecer. E aí o PC vai ficar com o valor antigo dele, que é PC mais 4. Né? Ele já naturalmente está apontando para a próxima instrução. Certo? Pronto. Está implementado o back. Cadê? É isso que esse estado aqui faz. Certo? A menos B, se deu 0, pega o valor do endereço que está lá no registro de saída da ULA, grave em PC. Por fim, esse estado aqui é o estado que implementa o jump. Jump é fácil de ser implementado. Tá? Jump é basicamente o seguinte, a instrução é um código de operação, aí o código de operação tem 6 bits, a instrução tem 32 bits, 32 menos 6 dá 26 bits. Então, ele tem uma endereção de 26 bits que eu vou considerar que são os 26 bits menos significativos de um endereço de 32 bits. Eu vou simplesmente pegar esses 26 bits e vou colocar nos 26 bits menos significativos do meu contador de programa. Esse desvio é incondicional. J significa jump, não tem condição aí. Né? Então, o que eu vou fazer é simplesmente pegar esses 26 bits menos significativos que está aqui na minha instrução, certo? Ah, desculpa, eu ainda faço um desvio de 2 bits, um deslocamento de 2 bits à esquerda, porque esse número, na verdade, é número de palavra, tá? Então, se, por exemplo, esse número de 16 bits que eu informo aqui for o número 1, na verdade significa que eu quero ler, eu quero acessar a palavra 1. Aí o endereço dela é 1 multiplicado por 4. Se eu colocar, eu quero acessar a palavra 5, aí eu, na verdade, estou tentando acessar o endereço 20, porque a palavra 0 vai do endereço de 0 a 3. A palavra 1 vai do endereço de 4 a 7. A palavra 2 vai do endereço de 8 a 11, e por aí vai. Então, a palavra 5 vai começar no endereço 20. Tá? E aí, eu vou, então, pegar esses 26 bits menos significativos, multiplicar por 4, isso vai me dar um número de 28 bits. Aí eu vou pegar esses 28 bits e jogar aqui nos 28 bits menos significativos de PC. É isso aqui que está especificado nesse estado 9. Depois disso, acabou-se. Vou fazer o fetch da próxima instrução e aí vai ser o valor que está lá em PC, certo? E com isso a gente termina a apresentação geral da nossa máquina de estados.
Eu falei de um monte de coisa nesse negócio, tá? Máquina de estados, falei de características do caminho de dados, etc, etc. Agora eu passo a bola de volta para vocês, certo? Lembrando que vocês têm acesso à voz. Se vocês quiserem elaborar uma pergunta aqui falando diretamente comigo, eu estou disponível aqui no canal do Discord. Só me informem antes via mensagem privada, né, que vocês querem falar para eu poder dar permissão para vocês aqui, só para, enfim, não correr os riscos que é deixar qualquer um que está no Discord transmitir aqui no Twitch, fazer uma transmissão, se arriscar, tá? Beleza? E aí, gente? Dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Bom, enquanto vocês estão filosofando, eu vou dar uma olhada com vocês na especificação do projeto, tá? Vamos dar uma olhada qual é a missão aqui que eu estou passando para vocês. Aqui a especificação diz o seguinte, tá? Nas aulas da disciplina foi apresentado um caminho de dados multiciclo da arquitetura MIPS e também como implementar o conjunto de instruções abaixo. Então, vocês viram como implementar load word, store word, add, sub, end, or, SLT, back e j. Acabamos de falar sobre todas elas aqui, certo? Sendo que aí eu venho com a minha missão maluca, né? Suponha que uma empresa queira tirar a instrução back desse conjunto, tá? E substituir por um troço chamado BigW, certo? Branch if consecutive words. Isso aqui é eu tentando ser criativo, certo? Só para botar vocês para pensarem. Não me perguntem para que serviria uma instrução dessa. Nem eu sei, certo? Eu só sei que ela é possível de ser implementada. Pronto. Aí, o meu desafio ao pedir para vocês proporem uma implementação para essa instrução é ver se vocês entendem como controlar o caminho de dados. Suponha que isso tenha uma utilidade. Tá? Eu não estou dizendo que não existe contexto em que não tem utilidade para isso. Eu só não sei qual, mas vai que. Tá? Suponha que isso tenha utilidade. Então, vocês devem implementar BigW, que vai ter o mesmo formato de back. Se o código assembly da instrução back, certo? Ele é back, aí você passa dois registradores, né? Aqui nesse exemplo T1 e T2, e você passa um deslocamento, porque o que você está dizendo com back é, se os valores desses dois registradores forem iguais, aí um vai ser subtraído pelo outro, isso vai dar 0, vai ligar a flag 0, e aí PC tem que receber um novo endereço, já que aquele PC igual a PC mais 4, lá da fase do fetch não serve, porque agora eu quero que um desvio aconteça, eu não quero que a próxima instrução literalmente seja executada. Então, eu devo desviar 5 instruções à frente. O que é que esses 5 significa? Eu vou pegar esses 5, isso aqui vai ser o conteúdo daquele valor imediato, certo? Naqueles 16 bits menos significativos da instrução. Eu vou multiplicar isso por 4, vai dar 20. Aí eu vou pegar o valor atual de PC e eu vou somar 20. E o novo valor de PC deve ser esse PC antigo mais 20. Tá? Isso se fosse back. Sendo que agora eu não quero que esse desvio aconteça somente se os valores desses dois registradores forem iguais. Eu quero que esse desvio aconteça se a diferença do primeiro registrador para o segundo for 4. Ou seja, eles são palavras de 32 bits que estão do lado uma da outra. Certo? Pronto. Então, se vocês entenderam mais ou menos como a coisa funciona aqui com back, e vocês entendem como controlar o caminho de dados, vocês já devem ter uma ideia de o que é que precisa acontecer
para eu poder fazer esse teste e para a coisa funcionar, né? E aí o desvio só vai acontecer se, por exemplo, nesse exemplo, se eu pegar aqui, né? Se, por exemplo, aqui em T1 eu tenho 12 e aqui em T2 eu tenho 16. Pronto, isso aqui são palavras consecutivas. Uma palavra começa 12, né? Aí é os bytes 12, 13, 14, 15. Aí 4 bytes depois é a próxima palavra, 16. Então se aqui eu botar Big W 12, 16, 5, aí o desvio tem que acontecer para a quinta instrução, além do que o PC está apontando nesse dado momento, certo? E isso é o que eu explico aqui adiante, porém com significado diferente. Big W tem um significado diferente de back. O desvio, PC igual a PC mais 4 multiplicado por 5, né, apontar para a quinta instrução de 4 bytes após a instrução atual, só deverá ocorrer se o endereço no campo RT, que aqui nesse exemplo é T2, tá? Mas quando a gente está falando de instruções, a gente considera isso aqui como se fossem campos a serem preenchidos, tá? Isso aqui é RS, isso aqui é RT, e isso aqui é um valor imediato, muitas vezes referido como IMM16. É um imediato, um número, né, um valor constante de 16 bits aí. Então o campo RT aqui nesse exemplo foi preenchido com T2. Se esse valor que foi informado em RT, né, o conteúdo do registrador desse valor aqui, foi exatamente 4 bytes maior que o endereço no campo de RS, que aqui nesse exemplo é T1, então o desvio deve acontecer. Ou seja, o desvio só deve acontecer se a condição de RS e RT serem palavras de 4 bytes consecutivas for atendida, onde o endereço de RT é maior do que o endereço de RS. Isso aqui é importante para vocês não ficarem doidos aí, tentando tratar casos de, mas se for consecutiva, mas de trás para frente, né? RS tem 16 e RT tem 12. Bom, nesse caso não precisa tratar, façam de conta que a instrução não reconhece que é consecutiva, o desvio não vai acontecer. Eu só quero que aconteça o desvio se for fornecido um registrador em RS, depois for fornecido em RT, o valor de RT for maior do que o de RS e a diferença entre eles for 4, certo? De conteúdo. Tá? E aí pronto. Qual alteração precisaria ser feita no caminho de dados? O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Tá? Só um segundo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Esse caminho de dados aqui vai impedir vocês de fazerem alguma coisa. Tá certo? E aí vocês vão propor, tá, o que precisaria mudar nesse caminho de dados. Não pensem que eu vou pedir para vocês proporem algo muito maluco. Tá? Eu já vou dar um spoiler para vocês aqui. A mudança que vocês vão fazer é de permitir que um dado saia de um canto e chegue em outro. Só isso. Por exemplo, o que faz, só para situar vocês, tá? Com que quando eu vá gravar um dado na memória, esse dado precisa sair do registrador B. Por quê? Bom, porque no meu circuito eu coloquei trilhas, 32 bits aqui, uma trilha de 32 bits que levou esses dados do registrador B para essa entrada da memória aqui, que é a entrada de dados. É só por causa disso. Mas se eu quisesse fazer um negócio que podia ser, o dado podia vir do registrador B ou do registrador A. Cara, dá para fazer isso? Claro que dá. Bota mais uma trilhazinha de 32 bits saindo de A e conecta aqui. Mas vai chegar 2 trilhas aqui? Realmente isso aí não pode. É para isso que a gente usa multiplexadores. Porque aí tu coloca a saída de A, por exemplo, na entrada 0 de um multiplexador de 2 para 1. A saída de B na entrada 1 de um multiplexador como esse aqui, sendo que agora tu está colocando esse multiplexador aqui, ó, em write data. E aí esse multiplexador vai precisar de um sinal de controle, que é o que vai escolher. Em um dado momento, você quer que o dado seja o dado que está saindo de A ou o dado que está saindo de B. Então aqui, olha o que é que tu propôs. Eu proponho, aí tu fez, é muito difícil a alteração dos caminhos de dados.
Tu desenhou uma linha aqui saindo de A para B. Aí tu desenhou um multiplexador aqui. Aí tu conectou essa A na primeira entrada do multiplexador, conectou o B na segunda entrada do multiplexador e a saída do multiplexador tu colocou aqui em um write data. E um sinalzinho de controle tu puxou aqui para a unidade de controle, tu batizou esse teu sinal de controle de alguma coisa e aí tu diz, agora o meu caminho de dados não obriga, tá, que o dado esteja em B para ser gravado na memória. Ele pode vir de A ou B, dependendo do sinal de controle catita, que é o nome que vocês deram, tá? Pronto, tá aí feita a proposta do caminho de dados. Aí vocês, né, vão me dar uma máquina de estados. Aí quando eu digo que a máquina de estados que vocês precisam fornecer, vocês precisam colocar esses valores dos sinais de controle individualmente, não, tá? Isso aqui eu acho muito maçante. Né? Desde que vocês coloquem o estado aqui, por exemplo, no lugar do back agora veio o BICW. O que é que acontece nesse estado aqui? Se vocês me derem uma descrição textual do que acontece no estado 8, tá valendo. Não sei se é um estado só, vocês provavelmente vão precisar de mais estados. Então esse 8 vai ser substituído por uma sequência de estados aqui. Explica o que é que faz cada estado desse. Depois, tá? Se vocês mudaram algo no caminho de dados, essas mudanças elas devem ser refletidas nisso aqui, que é uma lista de tudo que é possível de ser feito com esse caminho de dados em termos de controle, que a gente está chamando carinhosamente de o tabelão. Tá? Então, o tabelão, aqui na memória, por exemplo, ele tem aqui, para eu escrever algo na memória, ele tem esse valor, write alu. Olha o significado dele. Escreve na memória usando a saída da ULA, né, como endereço e o conteúdo de B como os dados. Sendo que tu mudou agora o teu sinal de controle. Então, tu pode escrever saindo de B e saindo de A. Se tu não alterar o tabelão, aquela mudança que tu fez lá no caminho de dados não serviu para nada. Porque tu só pode escrever lá como preenchimento da tua microinstrução write alu. Aí tu vai ter que propor mudança também. Aí vai ser uma coisa do tipo, tu vai fazer o quê? Write alu, sei lá, reg A. Aí depois vai colocar write alu reg B. É a mesma coisa, sendo que um pega o dado de A, o outro pega o dado de B. Isso aqui, write alu reg A, write alu reg B, são duas coisas que você pode fazer na coluna memória. Pronto, beleza. Tu alterou o tabelão para refletir a mudança que tu fez no teu caminho de dados. Tu fez uma máquina de estados que faz coisas que o teu caminho de dados pode fazer. Tu não está escrevendo simplesmente fanfic, né? Ou seja, coisas não realistas aqui, ficção. Tu está escrevendo coisas que realmente são possíveis de serem feitas no caminho de dados. Depois disso, aí eu vou querer que vocês coloquem no trabalho de vocês o microprograma completo. A maioria das instruções aqui vão ser repetidas, tá? Mas back aqui certamente vai sair. Isso aqui vai virar BICW. Antes era um estado. Se vocês precisarem de mais estados, vai virar mais linhas aqui. E vocês vão colocar esse código aqui. Professor, mas precisa repetir o código para esses outros caras aqui? Bom, é bom repetir, porque dependendo da mudança que vocês propuserem, talvez alguns preenchimentos de instruções antigas seja alterado. Eu não sei. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer. Mas pelo sim, pelo não, estou pedindo para vocês repetirem o microprograma completo, obviamente fazendo a substituição da implementação de back por BICW. E é isso. E aí, voltando aqui para a especificação, o que é que eu estou esperando então? Escreva um pequeno relatório, sublinhei aqui para vocês não entrarem muito em modo Luiz de Camões ou algo do tipo. Tá? O relatório ele tem que ter uma estrutura, e isso aqui eu tive que brigar comigo mesmo. Eu preciso dizer isso para um aluno do quarto semestre do curso, que um relatório precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo que em outros semestres isso tem virado um problema tão grande. A galera tem mandado relatório que
parece resposta da minha avaliação. É somente, tá aqui a máquina de estados, tá aqui, tem nada estruturado. Isso não é um relatório. Aqui eu estou pedindo relatório, tá? Então não precisa escrever nenhuma introdução gigante, nenhum desenvolvimento gigante, nenhuma conclusão gigante. Mas tem que ter um mínimo de estrutura, ter o texto. A gente já está no quarto período, quinto período, sexto período do curso. Pela caridade, a gente precisa incorporar as coisas que a gente aprende lá na disciplina de metodologia. Tá? E o que é que tem nesse relatório no mínimo? O que é que tem que ter? Bom, a imagem do caminho de dados com as alterações necessárias. Pelo menos uma alteração vai ser necessária, já adianto para vocês. Diagrama de estados completo, onde vocês vão incluir os estados que implementam o BigW e manter os estados referentes às outras instruções. Indicar qual alteração foi feita no tabelão, porque se o caminho de dados mudou, o tabelão tem que mudar também. Tá? O tabelão reflete aquilo que o caminho de dados pode fazer. Então, se você botou uma nova possibilidade no caminho de dados, tem que aparecer uma nova possibilidade no tabelão, até para que você use isso nas suas microinstruções. E, por fim, o microprograma completo. Pronto. Aí vocês entregam isso até sexta-feira e essa é a última nota, tá, da nossa disciplina. Certo? É difícil fazer isso? Rapaz, desenhar umas linhas lá no caminho de dados, inserir um multiplexadorzinho ali. Se você souber o que está fazendo, você precisa de 5 minutos no Paint do Windows ou em qualquer outro editor de imagem beijo para fazer isso. Aí você precisa de mais uns 10 minutos num PowerPoint ou qualquer coisa que você desenhe um fluxograma para desenhar os estados. Mais uns 20 minutos para digitar o conteúdo do tabelão atualizado. Mais uns 10 minutinhos para digitar as microinstruções do teu microprograma. Acabou. E texto para você ter uma introdução, né? Explicar o que é que você está tentando fazer, qual é a solução que você está apresentando e o que é que você conclui, né? Se você acha que dá certo, se não dá, se teve alguma dificuldade que você identificou, se você acha que atingiu o objetivo do trabalho, não atingiu, o que é que você aprendeu, deixou de aprender, esse tipo de coisa, tá? Escrever esse relatório aí, eu acho que 2 horas é para lá de suficiente. E para você pensar na solução, eu acho que meia horinha, 1 horinha coçando a cabeça e você já vai conseguir pensar em alguma coisa lá. Tá? Se você sabe brincar com os dados, eu quero que esse dado saia daqui e vá para lá. Eu quero que a Ula faça isso com esse dado. Agora eu quero que esse dado saia para lá e vá para cá. Você sai brincando com essas coisas, você vai conseguir fatalmente pensar na solução. Não é difícil. Tá? De novo, o problema é saber brincar com o caminho de dados. É só isso. Esse é o grande desafio. Tá? Final pergunta. Posso fazer o caminho de dados / estados alterado à mão e tirar foto? Poder até pode. Eu não vou recomendar, porque quando eu digo que para vocês entregarem um relatório, a apresentação, o aspecto do relatório, isso passa a ser avaliado também, certo? Então, eu vou me perguntar por que raios tu não tirou uma captura de tela e cortou ali as coisas desnecessárias para ficar uma figura melhorzinha, sabe? Porque uma foto de um celular, a qualidade é muito pior do que uma captura de tela. Tá? Então, eu vou aceitar? Vou, mas eu posso descontar décimos por conta de falta de zelo com a apresentação, certo? Do relatório geral. Então, isso é o que eu posso adiantar para vocês, certo? Eu não quero que vocês façam nenhuma apresentação super sofisticada, vocês podem fazer umas edições bem rústicas, pegar o caminho de dados do PDF, que já não vai estar numa resolução muito boa, e puxar uns tracinhos, isso tudo é válido, mas aí que a qualidade não sofra tanto, né? Com uma foto, se tirar um print da tela é um negócio totalmente viável, assumindo que vocês estão fazendo esse trabalho no computador e não num... Mesmo que vocês estivessem fazendo no celular, a captura de tela é viável no celular. Então, eu não vejo por que não fazer a captura de tela, tá? Um print screen. Screenshot. Beleza? O que mais?
Dúvidas que a gente ainda tem 40 minutos disponíveis aqui. Posso até estender, porque eu sempre atraso 10 minutinhos no início da aula. Posso dar 10 minutos extra para compensar isso. Enfim, o que importa é tirar dúvidas. A hora de perguntar é agora. Muito mais fácil eu explicar uma coisa para vocês quando eu estou aqui na aula síncrona, eu puxo slide, puxo especificação, estou aqui com o meu vídeo para gesticular o quanto eu quiser, do que depois estar respondendo e-mail, mensagem no Discord, aí fica mais difícil. Então, façam bom uso. Sem contar que vocês tornam a minha vida também mais difícil, porque depois aí a dúvida de um é a dúvida de muitos, e aí eu tenho que ficar respondendo a mesma coisa para cada um de vocês individualmente. Aí é menos futuro. Então, conta aí para mim, o que mais? Ou vocês já captaram a mensagem, o objetivo desse trabalho, já sabem o que fazer e agora é somente uma questão de dar o checkmate. Como ele faz a comparação na ULA, durante a comparação dos dois registradores mesmo, para o back, tá. Vamos... Deixa eu ver aqui só um segundo. Vou voltar aqui. Cadê? Pronto, aqui é quando eu estou fazendo a apresentação do back, tá? Eu estou assumindo que vocês já sabem, por exemplo, olha essa chamada de back que está aqui, certo? No slide. Back S1, S2, 8. O que eu estou dizendo aqui é, se o conteúdo do registrador S1 foi igual ao conteúdo do registrador S2, PC deve receber o valor dele próprio, mais 8 multiplicado por 4. Eu estou assumindo que você já entende porque 8 multiplicado por 4 já vai estar disponível aqui no registrador de saída da AluAudio. Ele está aqui, pronto. Então eu não preciso me preocupar mais com multiplicar 8 por 4. Está aqui já. Eu só vou precisar depois, na verdade, não é nem multiplicar 8 por 4. É PC, é o valor de PC já somado com 8 multiplicado por 4. É o resultado dessa soma é que está aqui, certo? Porque 8 multiplicado por 4 aconteceu aqui, ó, nesse deslocador de 2 bits à esquerda. Na fase de decodificação, eu peguei o resultado dessa multiplicação e pedi para somar com o valor de PC. Então, é a soma que já está disponível aqui. Então, tá. Aí está faltando só a comparação. E aí eu estou assumindo que eu estou entendendo direito a tua pergunta e você só quer saber como é que é feita essa comparação. Essa comparação é feita aqui exatamente nesse estado 8. Vamos prestar atenção nos sinais de controle desse sinal de 8. Aí aqui eu não sei se está pequeno demais para vocês, mas eu vou ler aqui. Aqui está dizendo, a luz source A recebe 1. O que é que significa isso? A luz source A é essa entrada aqui da ULA. Recebe 1. O que é 1? É o valor de A. A recebe o quê? Bom, na fase de decodificação, A recebe qualquer coisa que seja indicada aqui nessa entrada do banco de registradores, Read Register 1. O que geralmente é alimentado em Read Register 1? Os bits de 21 a 25 do meu registrador de instruções. Se vocês voltarem para, acredito que primeira aula desse assunto, vocês vão ver que no formato I, no tipo I, back é uma instrução do tipo I, os bits 21 a 25 são do campo RS. Então RS já está em A, o valor do registrador indicado em RS. E aí você está dizendo que o valor de A deve vir para a primeira entrada da ULA. Isso é o que esse primeiro sinal de controle disse aqui, ó. Aí você disse, a luz source B recebe 00. Então a segunda entrada vai receber o valor 0, que é o registrador B. O registrador B recebe, seja lá o que foi especificado nessa entrada Read Register 2. No caso de uma instrução I,
Read Register 2, salvo engano, esse... Cadê? Não tem salvo engano não. É sempre os bits de 16 a 20. Isso aqui é o campo RT no tipo de instrução. Tá? Então pronto, isso aqui já estava disponível em B, desde a fase de decodificação, você colocou aqui. Então você pegou A, colocou na entrada da ULA, pegou B, colocou na segunda entrada da ULA. O que é que precisa fazer agora? Só subtrai um do outro, né? Que é o que eu estou esperando que seja o próximo sinal do controle aqui, ó. ALU-OP igual a 0,1. ALU-OP está colocando aqui nessa unidade de controle da ULA 0,1. O que é que significa isso? Eita, agora aqui eu vou ter que voltar para a aula 2. Só um segundinho que eu vou ter que trocar o slide. Vamos lá. Cadê o slide da aula 2? Aula 2. Só um segundo. Só um segundinho. Aqui, slides da aula 2. Lá na aula 2, quando eu estava explicando aqui a ULA e como funciona essa unidade de controle, eu disse o seguinte, ó, a ULA é controlada por um campo OP-ALU, né? Que no caminho de dados completo, eu devo ter ele aqui em algum canto, aqui ó, ALU-OP ou OP-ALU, é porque tem a versão em português, a versão em inglês, enfim, ela é controlada por isso aqui, ó, certo? E aí, cadê? OP-ALU, certo? De 2 bits e um campo funct de 6 bits. Quando o OP-ALU for 00, ele deve fazer uma soma. Quando o OP-ALU for 01, ele deve fazer uma subtração. Quando o OP-ALU for 10, ele deve fazer seja lá o que estiver especificado nesse campo funct aqui, certo? E a tabela do campo funct é essa aqui, certo? Se o campo funct tiver 100,000, faz uma soma, se tiver 100,010, faz uma subtração, etc, certo? Agora, se eu quiser que esse campo aqui funct seja levado em consideração, eu tenho que ter tido a decência de ter colocado em ALU-OP 10. Porque se eu botei 00, eu não tenho que considerar um campo funct, tá? O campo funct aqui, ó, tá xxxxx, que significa I don't care, eu não ligo, tá? O que a ULA vai fazer é uma soma. Se eu coloquei no campo ALU-OP 01, I don't care sobre um campo funct. O que a ULA vai fazer é uma subtração, tá? Então, agora eu vou voltar aqui para o slide que eu estava antes. Cadê ele? Eita, sofrência. Cadê? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, pronto. Então, agora, quando eu digo ALU-OP igual a 01, eu estou dizendo que faço uma subtração A menos B. Tá? Aí, em seguida, olha o que eu faço. Eu ativo um sinal chamado PCWrite Conditional. O que é que significa isso? Significa o seguinte. Quando eu ativo o PCWrite Conditional, ele vai pegar esse sinal e colocar numa porta AND com a flag 0. E AND, se vocês lembram direitinho dos circuitos lógicos, vocês sabem como funciona. A saída do AND só vai ser 1 se as duas entradas forem 1. Então, uma entrada tu garantiu que é 1. Tu ligou, PCWrite Conditional, tu colocou lá 1, certo?
Onde é que isso está definido? Está aqui, ó. PC Write Conditional. Se tu mencionou esse negócio aqui solto, significa que tu está gravando nessa entrada. Tá? Eu entendo a crítica de que não é muito claro aqui quando o caminho dados faz isso. Ele faz isso também com o main read, com o main write. Isso aqui significa ativar o sinal do controle para a gente aqui é colocar certo? Então, tu colocou aqui no PC Write Conditional. Então, se esse 0 também der 1, e esse 0 vai dar 1 quando o resultado da subtração for 0, então a saída desse end é 1. E aqui ele vai passar por uma porta OR. E no caso da porta OR, não importa o que tenha aqui na segunda entrada. Se aqui entrou 1, garantidamente vai sair o 1, e isso vai forçar o registrador PC a ser atualizado no final desse ciclo. Então é essa porta end, em conjunto com esse sinal PC Write Conditional, que garante que tu só vai ativar o PC para escrita se o resultado da subtração tiver dado 0. Certo? E o que é que vai ser escrito em PC? Bom, o que vai ser escrito está definido aqui, ó. PC Source igual a 01. Aí se tu olhar aqui no caminho de dados, PC Source, ele diz respeito a esse multiplexador aqui, ó. 01 é essa segunda entrada aqui. O que é essa segunda entrada aqui? A entrada 1 é a saída, é o que está gravado no registrador de saída da ULA. Então pronto. Tu está selecionando essa entrada aqui, que é o que está gravado no registrador de saída da ULA, e tu está colocando dentro de PC. E aí está resolvido. Tu fez uma subtração de um valor pelo outro, e tu atualizou o PC somente se o resultado dessa subtração tiver sido 0. Tá? Deu para entender? É um bocado de detalhe. Se não deu para entender, eu tento explicar de outro jeito. O importante é tentar incutir na cabeça de vocês a linha de raciocínio. Como vocês devem pensar para resolver esse tipo de coisa relacionada ao controle do processador. Por que é interessante, é importante a gente ensinar esse tipo de coisa mesmo para a ciência da computação? É porque o objetivo da disciplina é desmistificar como um computador funciona, certo? Eu estou ensinando isso porque eu estou esperando que vocês vão projetar processadores, tá? Não é essa a ideia. Mas vocês precisam entender por que algumas instruções precisam de mais ciclos de máquina do que outras, dependendo de quão complicada é a instrução. Uma instrução pode ser menos eficiente no sentido de consumir mais ciclos de máquina do que outro, e isso tem que levar vocês a terem critérios no sentido de que essa instrução que consome mais ciclos realmente é necessária, ou eu tenho uma instrução mais econômica que conseguiria o mesmo efeito, certo? Então, tudo isso passa pela forma como a instrução é executada. E a forma como a instrução é executada é como a unidade de controle vai fazer o controle do caminho de dados, que vai definir. Tá? Então, ao fazer esse tipo de exercício, que é, assim, implementar esse projeto, a sensação que dá em mim é, eu já não sei mais se eu estou programando ou se eu estou resolvendo um problema de circuitos lógicos. E isso é o principal indício de que eu realmente cheguei na fronteira dos mundos. Tá? Parece programação, parece circuitos lógicos, é isso mesmo. Tá? É quando realmente tu está pegando aspectos de programação e ligando ali no mundo do circuito lógico, que é para fazer com que aquele teu programa lá do alto nível funcione nas portas lógicas que tu estudou lá em Circuitos Lógicos 2. Então é somente quando a gente estuda o controle é que a gente consegue ver por que eu preciso de um clock, tá? Eu preciso de algo que desperte a transição dos estados, tá? Próximo estado, próximo estado, próximo estado, próximo estado, próximo estado. Eu preciso de um clock. O clock serve para isso. É por isso que quando eu faço um overclocking, eu acelero o funcionamento do processador.
é porque eu passo pelos estados mais rápido. Porém, eu passo menos tempo em cada estado e eu sei que em um estado eu estou esperando que partes do meu caminho de dados façam alguma coisa. Então, se eu digo, por exemplo, memória, leia o endereço tal, e eu espero que isso aconteça em um ciclo, eu tenho que calcular a duração de um ciclo de uma forma em que certamente a memória, ou o banco de registradores, ou a ULA, ele consiga terminar a tarefa dentro daquela janela de tempo. E isso vai determinar quão rápido é o clock que eu vou poder colocar. Se eu alopro no overclocking, eu deixo o período tão pequeno no ciclo que o processador, a unidade de controle, está esperando que algo seja concluído e algo não vai ter sido concluído. Tá? A ULA não deu tempo de terminar aquela operação, a memória não teve tempo de terminar aquela operação, e aí no próximo ciclo tu provavelmente vai levar adiante um valor que é lixo, é um valor inacabado. Tá? Todas essas constatações vêm naturalmente de quando você entende como um processador funciona. Por isso que esse assunto é importante, certo? E resolver esse projeto é a forma que vocês têm de me mostrar que, ok, a gente entende como é que o controle é feito e estamos demonstrando que nós entendemos a partir de um exemplo específico, que é o caminho de dados multiciclo do MIPS, tá? Com microprogramação. Aí a gente botou microprogramação só para botar uma camadazinha de software, porque, enfim, isso especialmente para a computação é interessante, né? Vocês verem o que é que eu estou considerando software dentro do processador, né? Microprograma. É isso aí. Ok? E aí, Vidal? Respondido? Não respondido? Mas ninguém tem dúvida. Vocês estão conectados aqui. O Twitch está dizendo que tem gente conectada. Eu me recuso a acreditar que tem gente fora da turma interessado em controle do caminho de dados e dúvidas específicas desse projeto. Eu acho muito improvável. Mas aí vocês precisam me dizer se tem dúvidas ainda ou se a gente chegou no ponto que está tudo sob controle e agora é musiquinha do final da aula e bola para frente. E aí? Pronto, Daldice respondido. Beleza. Mais dúvidas, gente? A hora é agora. Beleza, já está dizendo que tem uma dúvida sobre extensão de sinal, já foi sanada. Extensão de sinal é tranquilo, tá? Você tem 32 bits para ter uma instrução, né? As instruções são instruções de 4 bytes e 32 bits. E aí, uma instrução do tipo I, ela permite que 16 bits sejam destinados para representar um número, um imediato. Né? Por exemplo, back usa esse tipo I, load word, store word, todas essas três instruções elas usam o formato I. Nesse formato você indica o endereço de 2 registradores e você indica um número de 16 bits. Sendo que a ULA não sabe trabalhar com número de 16 bits. Então o extensor de sinal está aí somente para resolver esse pequeno problema. Né? Como é que você faz com que esse número de 16 bits se torne útil? Então você vai usar uma técnica de extensão de sinal, né, para poder transformar o número de 16 bits em um número de 32 bits. Então ele vai pegar o bit mais significativo, vai considerar que é o bit de sinal. Se o bit de sinal for zero, né, ou seja, é um número positivo, né, um bit zero de sinal significa um número positivo. Então ele vai
preencher os outros 16 bits mais significativos, até chegar em 32 bits, tudo com zero. Se por outro lado o bit de sinal for 1, o bit mais significativo desses 16 bits for 1, isso é um indicativo de que o número é negativo, então ele vai preencher os bits 16, 17, 18, 19, 20 até o 31, né, para fechar os 32 bits lá com 1. Isso é o que é extensão de sinal. Eu vou pegar o bit de sinal e sair fazendo Ctrl+C, Ctrl+V na parte mais significativa desse número até fechar 32 bits. E aí sim, quando eu tiver o número de 32 bits, eu consigo carregar esse número na ULA. A ULA não sabe trabalhar com 16 bits. Você tem que converter para 32 primeiro, para depois ela conseguir fazer alguma coisa com esse número. Tá? Então, extensão de sinal só serve para isso. Converter 16 para 32. Deslocador de 2 bits daí para a esquerda só serve para multiplicar por 4. Por que multiplicar por 4 é tão importante? É porque de vez em quando a gente não quer lidar com bytes específicos, a gente quer lidar com palavras, né? E aí a gente então vai trabalhar somente com múltiplos de 4. Por isso que multiplicar por 4 é importante. E você geralmente trabalha com palavras quando você está lidando com instruções. Não é à toa que esses deslocamentos de 4 bits para a esquerda só aparecem em back e em J, que são instruções de desvio. Ora, se eu estou fazendo um desvio, eu estou desviando para uma outra instrução, que necessariamente tem que ter 4 bytes. Não existe no MIPS instrução de 3 bytes, 2 bytes e 1 byte. No MIPS 32, todas as instruções têm 32 bits. Não é o caso da Intel. A Intel aí é um negócio bem mais freestyle, né? Tem instrução de 1 byte, tem instrução de 2 bytes, tem instrução de 4 bytes. Ah, professor, mas isso não dificulta o controle, não? Dificulta. Isso é somente um dos inúmeros motivos pelos quais a gente não aprende controle a partir do exemplo concreto de um processador da Intel. Porque o controle lá é um negócio um pouco mais complexo. Tá? Aqui no MIPS a coisa é bem mais regular, mais fácil de ser entender. Tá? O que mais? Última dúvida. O zero que a ULA tem como saída vai passar 1 para o operador de controle? Nossa, deixa eu entender essa pergunta aqui. O zero que a ULA tem como saída. Então, tu está assumindo que a... não, ok. O zero, tu está falando da flag zero. Tu está falando dessa flag aqui. Não é zero saindo como result. É zero da flag zero. Tá, beleza. Então, assumindo isso, beleza. Que a ULA tem como saída. Vai passar 1 para o operador de controle? Vai quando isso for relevante. Porque, olha só. Esse zero está indo para a unidade de controle. Porque essa porta END faz parte da unidade de controle. Então, esse zero está conectado à unidade de controle. Está. Esse zero para a unidade de controle só vai ter relevância quando? Quando o PC Write Conditional for deliberadamente ajustado com o valor 1. Certo? Porque enquanto a unidade de controle estiver fazendo outras coisas referentes a outros estados de outras instruções, esse PC Write Conditional vai ficar sendo 0. E enquanto esse PC Write Conditional for 0, essa flag 0 pode ser 1 enquanto ela quiser. Isso não vai ter nenhum resultado na saída dessa porta END, logo nenhum resultado aqui para a gravação do registrador PC. Certo? Então, PC Write Conditional existe justamente para eu controlar o momento onde essa flag 0 deve ser levada em consideração. E o único momento em que isso deve acontecer é esse estado aqui, o estado 8, pertencente à instrução back. É apenas nesse estado onde você verá PC Write Conditional sendo ativado. Certo? Só aí. Tá?
Agora, a flag 0 se comporta como uma flag normal, tal qual a gente aprendeu em assembly, né? Eu vou, por exemplo, JZ, né, Jump if Zero, ou JE, Jump if Equal, que em termos de significado eles são extremamente parecidos. Eles têm algumas diferenças, mas são coisas assim bem pontuais. Basicamente é isso que você está checando. A ULA da Intel tem uma flag 0 também. Ela tem um registrador só de flags, chamado eFlags na versão de 32 bits. Né? E uma delas é a 0. Então toda vez que o resultado for 0 na saída da ULA, essa flag vira 1. É o mesmíssimo comportamento aqui no MIPS. Tá? Sendo que no MIPS, ao invés de você ter um registrador cheio de flags, tu só tem uma flag. Tá? Por isso que ele nem se deu o trabalho de converter isso para um registrador. É um fio mesmo e está resolvido. Beleza? Precisa ser a última dúvida não, tá? 15 para as 4. Tem tempo. Eu tô aqui de buenas para responder dúvidas. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa urgente aqui. Não. Tá, beleza. Opa, chegou dúvida. Eu tenho uma pergunta sobre a estabilidade dos registradores. Se o registrador tipo AluOut não é usado por um ciclo, o conteúdo que estava lá antes continua lá no próximo ciclo ou o conteúdo vai ser lixo? Olha, do jeito que... Essa é uma excelente pergunta, a propósito. Tá? Eu estou elogiando essa pergunta só porque, sim, essa pergunta é relevante para esse projeto. Então, as perguntas que vocês fizeram, todas são muito boas, todas ajudam a entender. Tá? Essa pergunta eu só chamo a atenção porque ela chama a atenção para um problema prático que vocês terão, que é alguma coisa assim. Vamos voltar aqui para o caminho de dados. Vamos supor esse registrador A. Depois da decodificação, tá? Que é o estágio 1, o segundo estágio na sequência da máquina de estados, ele vai receber o conteúdo daquilo que está informado no registrador read register. Tá? Aí você passa para um terceiro estágio. A continua com esse valor? Bom, A vai continuar com esse valor pelo fato de que o banco de registradores está produzindo uma saída a cada ciclo. Essa saída é em função da entrada dele, certo? A saída read data 1 é ditada por read register 1, que por sua vez tem os seus valores tirados aqui da instrução. Até o fim da execução da instrução que está aqui no registrador de instrução, essa instrução não vai mudar. Esses bits vão continuar os mesmos, essa entrada vai continuar a mesma, a saída vai continuar a mesma. Eu não tenho motivos para achar que até o fim da execução da instrução que está aqui, o valor de A, por exemplo, vai mudar magicamente. Não vai. Tá? Porque aquilo que está alimentando A, ele está se mantendo constante. Certo? Agora, isso aqui não é válido para coisas como AluOut. Tá? Aqui é o seguinte, ao final de cada ciclo, a AluOut será atualizada pelo que a ULA produziu. Se a ULA de um ciclo para outro mantiver as entradas, aí o AluOut vai coincidir de um ciclo para o outro. Mas se você mudar uma entrada aqui da ULA, o AluOut vai ser sobrescrito. Certo? Então, A e B, eu não tenho motivos para achar que na execução de uma instrução esses valores mudam, porque esses bits vão permanecer constantes no registrador de instrução até que essa instrução seja executada por completo. Tá? Eu posso considerar a mesma coisa aqui do Memory Data Register, desde que eu não troque o endereço que está aqui na memória, tá? Que está sendo acessado em um dado momento. O valor desse dado aqui não vai ser alterado. Tá? Note que
por esse motivo, inclusive, que eu tenho um sinal de controle aqui para gravação no registrador de instrução, porque no meio da execução da instrução eu posso querer ler um dado, e nessa hora, Deus me livre o dado ser gravado no registrador de instrução, porque isso aí é um sacrilégio, né? Registrador de instrução não é para guardar dado. Nunca que esse dado pode ser gravado aqui. Tá? Então, esse registrador ele tem um sinal de controle, onde ele só vai ter o valor atualizado se esse sinal de controle estiver ativo. Agora, vários outros registradores não têm esse controle. Então, significa dizer que quando a entrada dele muda, ele vai mudar, sempre, a cada ciclo. Tá? Mas se as entradas não mudarem, ele não vai mudar não. Ok? Então, a resposta mais precisa para a tua pergunta é: os valores se manterão os mesmos ou estáveis, como você está chamando aí, se as entradas permanecerem as mesmas. E é comum, tá, entradas permanecerem constantes durante a execução de uma instrução. Tá? Quando mudar a instrução, aí sim as entradas vão mudar. Respondido? O que mais? De dúvidas? Assim entendi. E se no caso o registrador seja desconectado do circuito? Aí tu vai precisar me explicar como esse cara é desconectado do circuito, tá? Porque desconectar do circuito é uma coisa muito, tipo, usando um demux. Um demultiplexador, né, ou um multiplexador, ele não vai desconectar nada do circuito, tá? Vamos voltar aqui de novo para o caminho de dados. Por exemplo, vamos supor que em um dado momento eu quero. Isso acontece na fase de decodificação, tá? Eu quero que a primeira entrada da aula receba o valor de PC. Eu não quero que receba A. Então eu vou selecionar esse valor aqui, certo? 0. Mas eu não ter selecionado A não está desconectando A do circuito. Tá? A continua conectado. A saída de ar continua chegando nessa segunda entrada desse multiplexador aqui. Eu só não estou usando ela, mas ela existe e está definida em um dado momento. Certo? Então, ao menos nesse caminho de dados, tal qual ele está aqui, nada é desconectado do circuito em momento nenhum. O que acontece é que você vai usar ou você não vai usar uma coisa. É possível você ter um efeito em um circuito prático, onde você meio que está desconectando? Sim, né, se você definir coisas que são tree state, né? Elas podem ser 0, pode ser 1, ou podem ter um valor de alta impedância, que é como se aquele elemento fosse desconectado do circuito. Isso é possível, isso não está acontecendo aqui, certo? Então, mesmo que você esteja usando multiplexadores, demultiplexadores, não importa. Você está selecionando coisas diferentes, mas as coisas permanecerão conectadas, certo? Então, você não vai ter um caso onde você não tem uma entrada, por exemplo. Você pode ter uma entrada desatualizada. Você pode ter uma entrada da instrução anterior, quando você está fazendo a transição de uma instrução para outra. Aí você realmente precisa ter cuidado, tá? Esse valor acabou de mudar na entrada. Então você tem que lembrar que os valores dos registradores só são atualizados no fim de um ciclo, certo? Não são atualizados no início ou no meio de um ciclo, sempre no fim, sempre na borda do fim do relógio lá, do ciclo de relógio, que é o que vai dizer para esses flip-flops desses registradores atualizarem seus valores, certo? Que mais? Por nada. Cadê as dúvidas?
Se esse silêncio de vocês foi indicativo de que vocês estão entendendo o que está sendo dito até agora, vai. Vocês estão com a faca e o queijo, a goiabada e a água gelada na mão. É só dar checkmate e correr para o abraço. Certo? Aí se concentra em não perder pontos bobos na escrita do relatório. De novo, vocês não precisam ser desnecessariamente prolixos. Vocês podem ser objetivos na escrita do relatório, mas eu preciso entender o que é que vocês estão propondo. Então vocês têm que ser claros, as informações que vocês estão passando lá precisam ser completas, certo? Precisa ter um mínimo de organização, vocês precisam ter tido um mínimo de cuidado como as coisas forem colocadas lá. Relatório de vocês, apresentar uma solução válida, tá? A apresentação eu ver que vocês não foram totalmente desleixados. Tiver introdução, desenvolvimento e conclusão, cara, a chance de que seja 10. A solução, de novo, né? Precisa ser eficiente. Olha, de novo, eu não vou assim estar tão de olho no máximo de eficiência, isso, aquilo, outro, mas se algo for obviamente desnecessário, aí eu tenho que penalizar, certo? Por 2 motivos. Primeiro, porque passos desnecessários tendem a ser uma indicação de que vocês não estão entendendo direito como resolver o problema. Porque seria desnecessário, porque raios você está escolhendo trilhar esse caminho. Se você tem um bom motivo para trilhar um caminho mais longo, por favor, ponha no relatório. Se você não botou nada, eu estou assumindo que é porque você não viu assim, uma forma muito mais prática de fazer alguma coisa. E, por outro lado, em se tratando de baixo nível, controle do processador, programação em assembly, eu sempre tenho que levar vocês a pensarem de uma forma mais eficiente, porque isso é uma característica do nível. Eu não quero, quando eu vou para o baixo nível, eu nunca vou programar em assembly para desenvolver uma aplicação web, mobile, que eu posso usar uma linguagem de programação de alto nível. Eu não estou usando programação em assembly para programação normal. Quando eu vou para o assembly, ou quando eu estou falando no projeto de um processador, geralmente eu estou desesperado por desempenho. Eu cheguei no baixo nível por uma necessidade, tá? Que existe, que pode acontecer, certo? Aí nessa hora, se você já ajoelhou ali para o nível do assembly ou do controle das instruções, aí tem que rezar, cara. Aí realmente tem que ser coisas que sejam eficientes. Tá? E eu não vou entrar numa paranoia máxima com vocês, porque essa é uma disciplina introdutória de arquitetura de computadores, mas eu também não posso ignorar por completo, né? Um arrudeio completamente fantasmagórico que eu não faço a menor ideia do que está acontecendo, né? Isso é mal. Tá? Então, a gente tem que sair dessa disciplina, no mínimo, sabendo que as coisas no nível mais baixo têm que rodar com certa eficiência. Certo? Bom, gente, estamos nos aproximando das 4 horas, tá? Vou assumir que vocês não têm dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá, no final desse semestre, nessa reta final, vocês fiquem à vontade para me procurar, certo? Por e-mail, pelo Discord. De novo, só peço para vocês fazerem isso com o máximo de antecedência possível para eu ter tempo de responder, porque o atendimento a essas questões eu divido com outras atividades que eu faço como professor, né? Então, por favor, me dê um tempo para responder. Fora isso, boa sorte para vocês. Essa é a nossa última aula síncrona, certo? Já vou adiantando aqui que foi um prazer trabalhar com vocês esse semestre. E estou torcendo aí pelo sucesso, para que o final do semestre não seja tão traumatizante. Geralmente final do semestre sempre é final do semestre. E que vocês tenham um merecido descanso aí nesse fim de ano. Descanso bom e um descanso seguro. Beleza, gente? Era isso.
Valeu, bons estudos, até a próxima, gente. Tchau, tchau.